Quarta-feira da oitava da Páscoa, dia 20 de abril, meditemos hoje o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, versículos 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo? Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmavam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram e encontraram como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens das Escrituras que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisto os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Hoje o Evangelho assegura-nos que Jesus está vivo e continua a ser o centro à volta do qual se constrói a comunidade dos discípulos. É precisamente nesse contexto eclesial, contexto da igreja, no encontro comunitário, no diálogo com os irmãos que partilham a mesma fé, na escuta comunitária da palavra de Deus, no amor partilhado em gesto de fraternidade e de serviço, que os discípulos podem fazer a experiência do encontro com Jesus ressuscitado. Os discípulos, carregados de tristes pensamentos, não imaginavam que aquele desconhecido fosse precisamente o seu mestre, já ressuscitado, mas sentiam arder o seu íntimo, quando ele lhes falava, explicando as Escrituras. A luz da palavra ia dissipando a dureza do seu coração e abria-lhes os olhos. O ícone do discípulo de Emaús presta-se bem para nortear um longo caminho das nossas dúvidas
inquietações e às vezes amargas desilusões. O divino viajante continua a fazer-se nosso companheiro para nos introduzir com a interpretação das Escrituras na compreensão dos mistérios de Deus. Quando o encontro se torna pleno, a luz da palavra segue-se à luz que brota do pão da vida, pelo qual Cristo cumpre de modo supremo a sua promessa de estar conosco todos os dias até o fim do mundo. O Papa Emérito Bento XVI explica que no anúncio da ressurreição do Senhor, ilumina as zonas escuras do mundo em que vivemos. Naquela hora de desespero, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles. Uma simples pergunta do novo companheiro os faz parar. De que estáis falando? Não é possível que exista uma única pessoa neste país que desconheça os fatos cruéis da semana passada. Poderia ser a primeira reação, mas logo aproveitam para partilhar a dor, a saudade e a frustração. Corriam notícias sobre o túmulo vazio e a aparição de anjos. Mesmo assim, continuam inconsoláveis e reclamam. Ninguém viu Jesus. Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Que voz é esta? Os dois a conhecem. Soa-lhes tão familiar, embora os olhos permaneçam vedados e a razão obscurecida. O coração se abre, se dilata, começa a arder no peito, e ali reconhecem que de fato é Jesus. Que tenhamos a mesma ousadia e fé diante da Eucaristia para reconhecer sempre o Senhor está vivo e presente na comunidade de fé. Deus abençoe a todos. Paraíba que avança. O governo da Paraíba investe para facilitar a vida das pessoas. Por isso está fazendo a avenida que liga o bairro do Altiplano ao Hospital Universitário em João Pessoa. Vai Paraíba, vai Paraíba, vai. Tem também o sistema adutor do Curimataú, que vai levar água de qualidade para milhares de famílias. Vai Paraíba, vai Paraíba, vai. Na área de habitação, foram entregues 500 unidades no novo residencial Irmã Antonieta, em Santa Rita. Governo do Estado. Somos todos Paraíba.